Hey people! Hello people! E aí, cucas e cacholas? Faz tempo que eu não falo isso. É verdade. Ele ama falar cucas e cacholas. Cucas e cacholas. Gente, ele tá super inspirado hoje. Vai, meu amor. Vai. Eu e a Carol, a gente tem conversado muito, né, a respeito de relacionamento, a respeito de comunicação, de conduta de vida, enfim, até por conta do curso que você espero que já estejam inscrito, que é o Casais Conectados. E a gente fala muito, inclusive nesse curso, da nossa forma de nos comunicarmos, né? Porque a gente acredita que a maneira que nós nos comunicamos diz muito sobre o que vem para nós na nossa vida e principalmente sobre as relações que a gente cria na nossa vida. E partindo desse ponto, se nós temos problema no nosso relacionamento, né, com o nosso marido, com a nossa esposa, nós temos uma parte de participação nisso, né? Uma parcela de responsabilidade nisso. E como que a gente pode olhar para isso e como que a gente pode tentar resolver essa parte, essa comunicação que muitas vezes é falha mesmo entre os casais? A gente tem trabalhado muito com a CNV, que é a comunicação não violenta. Na verdade, a gente já aplicava isso na nossa comunicação, na nossa vivência, mas a gente não sabia. A gente não sabia que tinha essa sigla e tal. E há um tempo atrás foi pedido que a gente falasse sobre esse tema, então a gente foi comunicar, a gente foi pesquisar isso para poder comunicar o que era a comunicação não violenta, e a gente super se identificou com o conteúdo, então a gente aprendeu muita coisa ali e trouxe mais ainda para a nossa vivência, e muitas das coisas a gente já fazia. E a comunicação não violenta, ela parte de um princípio que é a escuta. E a escuta em vários aspectos, né? A escuta física, que é de você realmente ouvir a voz da pessoa, entender o que ela está te dizendo, mas mais do que isso, a escuta mais empática, que é você ouvir a pessoa com as referências que ela está trazendo para você, com a vivência que ela tem. No lugar daquela pessoa. Com a vivência que ela tem, com a pessoa que ela é, e aí sim, né, você se colocando no lugar da pessoa, tentando entender por que ela está te dizendo aquilo, o que ela está querendo por trás daquelas palavras. Porque nem sempre a gente diz exatamente o que a gente quer, né? Nem sempre a gente expressa com facilidade as nossas intenções, os nossos sentimentos e o que a gente está querendo daquela outra pessoa mesmo. E aí, por outro lado, somos nós aqui, os ouvintes, né, que participam dessa comunicação, que também a gente tem que escutar o parceiro e nos escutar. Como que aquilo que ele está dizendo reverbera em mim? Né? E o que é que o meu corpo também está dizendo e o que é que eu estou processando a respeito do que aquela pessoa está trazendo para mim, o que é que eu estou pensando. O que eu penso e o que o meu corpo diz, né? É dessa escuta que ele está falando, da gente se escutar e escutar o outro também. Né? Exato. A princípio isso tudo parece um tanto técnico e um tanto mirabuloso para fazer, mas não é, porque nada mais é do que você escutar com atenção, você escutar de verdade, né? E você ser verdadeiro também no que você vai transmitir para a pessoa. Mas, na verdade, mais do que escutar com atenção, porque às vezes você pode estar ali prestando atenção no que a pessoa está dizendo, mas você está aqui pensando o que você já vai responder para ela. E aí tem uma grande diferença quando a gente fala em comunicação não violenta, que é você escutar a pessoa com o que ela verdadeiramente está trazendo, sem você julgar, sem você criticar, sem ouvidos e bocas que julgam e criticam. Você simplesmente escuta o que aquela pessoa te traz. E você também comunica a sua necessidade. Então a gente pensa em... são pontos chaves, assim. É a empatia, a autoempatia. A autoempatia, porque você tem com o outro, mas você tem com você também. Empatia, como a gente já falou, mas explicando resumidamente de novo, é você se colocar no lugar do outro. Né? Tipo, você vestir os sapatos dele. Exatamente. É você saber por onde ele está passando, que caminho ele está percorrendo. Por né? mais diferente que tenha sido a vida dessa pessoa, por mais diferente que seja a vida. Então, assim, vejo uma família muito diferente da sua. Então, assim, as suas referências são muito diferentes da dele. Né? Então, tudo isso vai influenciar. Então, quando a gente escuta empaticamente, que é sem julgar e sem criticar, já é sim, metade do caminho andado. E aí quando você coloca a sua necessidade sem criticar, então você coloca a sua necessidade descrevendo
Eu confesso pra vocês, eu tenho uma dificuldade em colocar descrevendo, porque eu normalmente já vou adjetivando, já vou colocando várias coisas, é um treino pra que eu consiga fazer isso. Mas a ideia é essa. Então, por exemplo, eu comunico pro Elan, eu gostaria de mais atenção agora. É diferente de eu virar pra ele e falar, Elan, você não sai do celular e eu quero falar com você. É muito diferente. Volto a dizer, a gente não é a perfeição, né? A gente tem a perfeição com as imperfeições dentro dela, porque é isso que traz o nosso desenvolvimento. Mas quando a gente busca ter isso na nossa mira, quando a gente busca se comunicar a partir deste lugar, é muito mais fácil a gente conseguir uma comunicação efetiva, a gente conseguir acordos bem feitos, a gente conseguir um dia a dia mais harmonioso. Conseguir uma escuta também, porque às vezes a gente tem muita dificuldade, a gente vê nos casais, né, muita dificuldade de escuta do outro. Então você quer colocar um problema para ele, você quer colocar uma situação para que vocês possam resolver aquilo, uma insatisfação sua, e aí não tem escuta. Tem só um tipo, deixa pra lá, mas é assim mesmo, a vida é assim, eu sou assim, eu não vou mudar, né? E quando você traduz pro outro a sua necessidade e não só fala do que de errado a pessoa está fazendo, você consegue trazer a pessoa pro relacionamento, trazer a pessoa para a resolução dos problemas de vocês. Né? Então a gente até usa isso para a gente trazer o marido, por exemplo, para a relação, para o casamento, porque o número de mulheres que a gente vê que reclamam que o marido não se comunica, que o marido não fala, não conversa, não ajuda a achar uma solução, é muito grande. E aí a gente, inclusive no nosso curso, né, o nosso diferencial é da gente trazer esse marido para a relação, a gente trazer esse marido para a criação dos filhos, para ajuda literal mesmo da mulher nos afazeres de casa, na resolução dos problemas, na harmonia do casamento. E aí a gente trabalhando isso, pesquisando muito, a gente encontrou, né, nessa linguagem, nessa maneira de você se comunicar, uma forma de você trazer o marido para a relação. E aí não ter essa barreira e esse abismo entre eu quero te dizer e você não quer escutar. Quando a gente escuta o outro e inclui ele também nas soluções para que ele pense junto quais as soluções, quais os caminhos, como é que ele está se sentindo naquele momento, naquela situação, isso facilita para que a pessoa se sinta mais confortável em dizer. Porque quando a gente é ouvido, a gente... Puxa, é muito reconfortante, né? É muito libertador também. Então, muitas vezes o que dificulta essa comunicação entre marido e mulher é justamente essa escuta. Talvez ele também não esteja sendo ouvido de fato. Né? E aí tem uma coisa que também é fundamental. De repente você pode estar ouvindo isso falando assim, não, mas o meu marido, com ele não vai dar certo, então não vou nem tentar. Na verdade, quando a gente faz, a gente inspira o outro a fazer. Quando a gente faz, a gente reflete. Alguma mudança tem. Quando a gente muda, o nosso mundo muda. Isso é uma frase que eu ouvi, sei lá o quanto. Não é vinheta da Globo. Não é vinheta da Globo, mas é real. Quando a gente muda, o nosso mundo muda. Porque são pequenas... Porque muda o nosso olhar. Muda o nosso olhar, mas a gente... Como se a gente contaminasse quem está à nossa volta. E de alguma forma a gente também passa a atrair só pessoas que estão nessa mesma vibração de uma comunicação real, de uma comunicação de qualidade, de uma comunicação de, puxa, eu quero estar bem, sim, e também quero que o outro esteja bem. Sim. Né? A gente expande, né, e acaba passando isso pro outro, né, que tá próximo, e atraindo pessoas que estão também nessa mesma energia. E, gente, eu não tô falando que é fácil, não tô falando que a gente consegue fazer isso diariamente 100%, Exato. Jamais, né? A gente também treina aqui, treina no sentido de tá atento a isso. Então, assim, às vezes a gente briga e não consegue colocar essa comunicação boa, de qualidade. Às vezes uma boa conversa, ela começa numa briga. A gente às vezes não consegue chegar num consenso num primeiro momento e ficamos brigados um tempo. Mas como a gente tem sempre aquele nosso propósito e aquela nossa intenção de vivermos bem e de nos alinharmos sempre, a gente sempre tem isso muito claro pra gente. Aí depois que surgiu a briga e tal, aí dá uma respirada, né, os ânimos aquietam
E aí, de repente, no final do dia ou no outro dia, a gente acaba, então, chegando pro outro falando, olha, aquilo que você me falou, eu pensei, e, poxa, E às vezes a gente não sabe para onde vai, não sabe a solução, e pensou sobre aquilo e falou, puxa, tem alguma verdade nisso, mas eu nem sei qual é. Só que aí chega pro outro e fala, você me falou aquilo, ok, eu te escutei, só que eu não sei o que fazer com isso. E aí a gente vai tentando ajudar um ao outro a encontrar qual é a dor, qual é o incômodo. Qual é o incômodo, e aí alinhar isso. Então, puxa, então encontramos o incômodo. E agora como é que a gente faz para resolver isso? Até onde você pode ir agora? Você está disponível agora para ir? E até onde estou disponível a suportar ainda isso? Né? A gente sempre faz esse equilíbrio também. E porque quando você faz isso, você não julga, porque assim, por exemplo, a história do celular, né? O exemplo que eu dei. Eu poderia olhar pro Elano no celular o tempo inteiro e pensar, nossa, ele não tá nem aí pra mim. Ele só quer ficar no celular falando com outras pessoas. Ele não quer saber de mim. E aí eu tô tendo um julgamento, eu tô tendo um pensamento que não tem nada a ver com o que tá acontecendo com ele, né? Só que aí como eu já acho isso, eu já me afasto e aí eu mantenho esse ciclo. Já que eu já me afastei, ele vai continuar lá, ninguém se comunica. E ele não vai sair do celular. Ou se eu vou brigar, ele vai ficar de saco cheio de mim. Pô, não posso ficar à vontade, sei lá o que ele vai pensar, e aí ele se afasta e o ciclo continua se mantendo, e aquilo não é real. Então, pra gente ter uma comunicação de qualidade mais efetiva, que funcione, que a gente consiga trazer mesmo esse marido pra perto da gente, essa mulher, essa pessoa, não importa quem seja, né? A comunicação não violenta, essa comunicação, eu quero até tirar o termo, na verdade, essa comunicação empática, sem julgamento e sem crítica, com uma escuta muito boa de qualidade e quando a gente coloca também a nossa necessidade, porque basicamente é isso. Quando a gente exerce isso com quem quer que seja, nosso marido, nossa mãe, nosso pai, nosso chefe, nossos filhos, a vida se transforma mesmo. Né? E às vezes a gente pode até encontrar uma barreira mental nossa mesmo para fazer isso, porque a gente fica, puxa, mas eu não consigo, eu vou ter que ficar pensando agora então em maneiras diferentes de falar e de chegar na pessoa, tal. Por um período vai, porque a gente não está acostumado a isso. Mas com o tempo, e o tempo curto assim, porque quando a coisa é boa, quando a coisa funciona, a gente se acostuma de forma rápida com isso, né? E como você vai ver que isso funciona, em pouco tempo, 1 semana, 2 semanas, você provavelmente já vai estar muito mais acostumada a pensar dessa forma e a chegar dessa forma. E aí isso funciona também com os filhos, para você mandar um filho pro banho ou para comer, enfim. Ou na hora da birra. Na hora da birra, porque é muito diferente de você falar, não, chega, para com isso, para de chorar, tal, do que você ir por esse outro caminho, né? Que olha, a gente já tá tarde, a gente tá cansado, tal, você também tá cansado, então vamos tomar banho pra gente descansar, enfim. Tem diversas formas de você falar que não é aquela pá, né? E a criança provavelmente vai reagir num grito primeiro e depois ela vai entrando e vai entendendo, e ela também vai provavelmente passar a comunicar a necessidade dela, e cada dia é um dia. E essa que é a graça da vida, né? A gente vai aprendendo, e é muito legal. Mas é importante sempre ter em mira uma comunicação eficaz e onde você escuta também com empatia. Às vezes o que a pessoa precisa é só ser ouvida, é só ser ouvida, de verdade. Verdade. Gente, um beijo pra vocês. Ativaram o sininho? E antes de ativar o sininho, no nosso curso a gente fala de tudo isso de uma forma muito mais detalhada, com módulos explicando, falando sobre várias coisas. Tem também um módulo que a gente fala sobre sexo depois da chegada dos filhos, né? Muito mais pontual. Tem um bônus muito legal que é com a Carol Salles, que é psicóloga, que são alguns exercícios de apadrinhamento, de reaproximação. E na realidade, mais do que falar de maneira pontual, a gente vai trazer a solução de cada aspecto. Então é para colocar em prática. É um curso maravilhoso para você fazer uma transformação mesmo, colocando em prática e já sentindo a modificação que vai vir a partir disso. Exatamente. Né? E a gente propõe também que o marido participe. Então isso é muito legal, e você pode pensar, mas meu marido não vai participar, ele não gosta dessas coisas, tal. Pode ser que ele não participe do curso inteiro, mas tem alguns exercícios pontuais que a primeira vez que ele fizer, ele vai se amarrar, sem certeza. E também não tem problema, também se ele não quiser fazer, gente, aquela outra história, a gente muda para depois o nosso universo, que seja pequeno, mudar junto com a gente. Exatamente. Né? Refletir. Como dizia Gandhi, né? Seja a mudança que você quer no mundo. Tchau, gente. Tchau. Um beijo grande. Não se esqueça de dar o like, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho.
Tchau. Beijo. Tchau.